Olá, pessoal. Vou resolver aqui então uma listinha de trigonometria, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que ele quer descobrir o seno e o cosseno em cada um dos casos. Primeira coisa que eu vou fazer é transformar esses caras aqui em ângulo. Por exemplo, o A é 7π sobre 4, então vai ser 7 vezes 180 dividido por 4. Aí, 180 dividido para 4 dá 45, vezes o 7 que tá ali, então eu tenho 315. O B já é 90 mesmo. O C é 2π sobre 3, então é 2 vezes o 180 dividido para 3. Aí, 180 dividido para 3 é 60, e 60 vezes 2 é 120. Próximo, π sobre 6. O π é 180 dividido para 6. 180 dividido para 6 é 30. E o último é 270 mesmo. O que eu vou fazer aqui? Eu só coloquei em ordem aqui, ó. O menor ângulo que a gente achou ali foi o de 30, então eu vou colocar de 30 primeiro. Depois de 90. Depois é de 120. Depois de 270 e depois de 315. Mesmo vou fazer aqui, cosseno de 30, 90, 120, 270 e o cosseno de 315. Lembre-se que o seno é esse eixo sem sono, né? E nesse primeiro e segundo quadrante o seno é positivo e no terceiro e no quarto negativo. Já o cosseno aqui é com sono, o primeiro e o quarto quadrante dele é positivo e o segundo e o terceiro negativo. Vamos colocar esses ângulos aqui. Vou colocar o 30 mais ou menos aqui, o 90 aqui, 120 mais ou menos aqui, 270 tá por aqui e o 315 aqui, tá? A única coisa que eu já sei aqui, que você já pode colocar para não se perder, ó, que o seno, o maior valor que ele chega é 1 e o menor valor é menos 1. Então, eu já sei que o seno de 90 é 1 e o de 270 é menos 1. Outra coisa que eu sei, que o seno de 315 está no quarto quadrante, então a resposta aqui é negativa. E esses outros, o 30 e o 120, está no primeiro quadrante, vai ser positivo, e no segundo quadrante é positivo também. Agora falta só descobrir os valores. Quanto seria o seno de 30? Meio positivo. Meio aqui. Quanto é o seno de 120? 120, para chegar em 180, o arco é de 60. Então, vai ser igual ao seno de 60. Portanto, o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. E o seno de 315? 315 até chegar em 360, o arco é de 45. Então, vai ser igual ao seno de 45. Só que como ele está no quarto quadrante, é negativo. Então, é menos a raiz de 2 sobre 2, tá? Cosseno, vou colocar os mesmos valores ali. Vou pôr o 30, o 90, o 120, o 270 e o 315 que ele está procurando. O que a gente sabe aqui? Que o 30 e o 315 vai ser positivo. O 120 está no segundo quadrante, é uma resposta negativa. E o cosseno também, o valor máximo dele é 1 e aqui é menos 1. Quem está longe do cosseno vale 0, então 90 e 270 vale 0. Então, aqui é 0 e aqui é 0. Falta descobrir os valores do cosseno de 30. Bom, o cosseno de 30
vale raiz de 3 sobre 2. Então, raiz de 3 sobre 2, positivo. Já o cosseno de 120 para chegar em 180, anda 60. Então, vai ser igual ao cosseno de 60, porém negativo. Meio. E o 315, mesmo esquema. 315, para chegar em 360, ele anda 45. E aí vai ser igual ao de 45, inclusive o sinal. Raiz de 2 sobre 2. É isso. 2. Sabendo que o arco trigonométrico pertence ao quarto quadrante, tal que o seu seno é 2 raiz de 2 sobre 3, quanto vale o cosseno, a tangente, a cotangente, a secante e a cossecante? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é voltar essa informação que ele deu para um triângulo retângulo, que fica mais fácil ao invés de usar a relação fundamental da trigonometria. Vou colocar o meu ângulo aqui. Lembrando que seno, ele é o cateto oposto pela hipotenusa, então eu sei que o cateto oposto são 2 raízes de 2 e a hipotenusa vale 3. Falta então descobrir esse lado. Fazendo Pitágoras aqui, eu tenho 3 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 2 raízes de 2 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, x quadrado. 2 raízes de 2 ao quadrado é 2 ao quadrado é 4, raiz de 2 ao quadrado é 2, então fica 4 vezes 2, que é 8. 9 menos 8 é igual a x quadrado. X é igual, então, a raiz de 1, né? 9 menos 8. Então, x é 1. Então, aqui vai ser 1. Então, recapitulando, o ângulo tá aqui, eu tenho meu cateto oposto, eu tenho aqui o adjacente, tenho aqui a hipotenusa. Como ele pertence ao segundo quadrante, vamos só deixar claro aqui, ó. No segundo quadrante, eu sei que o seno dele é positivo e o cosseno dele é negativo. E a tangente no segundo quadrante também é negativa. Então, só escrever aqui, ó. Cosseno e tangente são negativas e o seno nesse quadrante é positivo, tá? Eu vou calcular, depois eu coloco o sinal. Quanto é o cosseno de alfa? Cosseno de alfa é adjacente pela hipotenusa. Então, é 1 sobre 3. B. Tangente de alfa. Tangente de alfa é cateto oposto pelo adjacente. 2 raízes de 2 sobre 1, não precisa colocar. C. A cotangente é o inverso da tangente, então a cotangente do ângulo, se a tangente é 2 raiz de 2 sobre 1, a cotangente é 1 dividido para 2 raízes de 2. Vou só racionalizar aqui essa raiz. Então, eu tenho 1 vezes a raiz de 2 é raiz de 2. Raiz de 2 vezes a raiz de 2 dá 2, vezes esse 2 aqui da frente, 4. D. Secante de alfa. A secante, ela é o inverso do cosseno. Então, a secante, se o cosseno é 1 sobre 3, a secante é 3 sobre 1, ou seja, 3. E a cossecante do ângulo. Cossecante do ângulo é o inverso do seno. Se o seno era 2, raiz de 2 sobre 3, a cossecante é 3 sobre 2 raízes de 2. Também vou racionalizar isso aqui. Então, vai ficar 3 vezes a raiz de 2 são 3 raízes de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2, vezes 2 é 4. Vamos pôr agora o sinal. Eu sei que o cosseno e a tangente são negativos. O cosseno é negativo, a tangente é negativa. A cotangente acompanha a tangente, então também é negativa. A secante acompanha o cosseno, então também é negativo, mas a cossecante acompanha o seno, e o seno nesse quadrante é positivo. Então, ficou todo mundo negativo, exceto o E.
3. Esse aqui é bem parecido. Se o seno de x é 0,6 e é um arco já do primeiro quadrante, no primeiro quadrante todo mundo é positivo, seno, cosseno e tangente, tá? Isso implica que a cotangente, a secante e a cossecante também vão ser positivas. Se o seno desse cara é 0,6, vamos fazer a mesma coisa que a gente fez antes. Ó, seno de x é 0,6, que é a mesma coisa que 6 décimos. E se eu simplificar por 2, vai dar 3 quintos. Ou seja, o seno é o cateto oposto pela hipotenusa. Se eu tenho um triângulo 3 e 5, é porque o outro lado é 4. Então, eu tenho cateto oposto, hipotenusa e adjacente. Ótimo. Quanto é o cosseno? O cosseno é o cateto adjacente pela hipotenusa, 4 quintos. A tangente é o cateto oposto pelo adjacente, 3 quartos. A cotangente é o inverso da tangente, então é 4 terços. A secante é o inverso do cosseno, então é 5 quartos. E a cossecante é o inverso do seno. Se o seno era 3 quintos aqui, então vai ser 5 terços aqui. É isso. Próximo. Considere somente os arcos trigonométricos no intervalo de 0 a 360. Perceba que o 0 está sendo incluído e os 360 excluído. Os simétricos do arcos trigonométricos que medem 40 têm medida igual. Então, a gente vai pôr aqui um 40 e vai achar todos os simétricos dele. Do segundo quadrante, do terceiro quadrante e do quarto quadrante. Então, aqui, se o arco é 40, todos eles têm que ser 40 também. Então, o que a gente vai fazer? 180 menos 40 é 140. Depois, eu vou usar 180 mais 40, eu vou ter 220. E 360 menos 40 é 320. Então, a alternativa que corresponde a os simétricos é a alternativa C, 140, 220 e 320. Na circunferência trigonométrica a seguir, se o arco trigonométrico com a imagem no ponto A medir, faltou a medida, né? Mas não tem problema. Medir o simétrico desse arco que está representado no ponto C, medirá. Acho que eu cortei aqui o finalzinho. Bom, tudo bem. Como está sem o valor, não tem importância, ó. Vamos pensar aqui que esse nosso A vale alfa, tá? Quem seria o B, o C e o D? Eu estou atrás do C. Se o arco desse cara vale alfa, como é que eu faço para achar isso aqui? O B vai ser 180 menos alfa. Já o C, eu somo o arco, então vai ser 180 mais alfa. E o D, para descobrir esse cara, vai ser 360 menos alfa. Ou, se você quiser usar em radiano também, pode ser. Próximo. 6. Na circunferência trigonométrica representada, né, no item anterior, as linhas tracejadas são paralelas a alguns eixos coordenados. Se o menor arco AB mede 130, então o arco trigonométrico correspondente pelo ponto D é, olha só, menor arco AB, seria este arco aqui, ó. Por quê? Porque eu tenho outro arco AB, que é esse aqui, ó, que vai do A até o B, dando a volta inteira da circunferência, tá vendo? Então, esse arco, ele afirmou que vale 130. Mas, sabendo você que daqui até aqui tem que dar 180, 180 menos 130 falta 50. Então, eu vou dividir esses 50 nesses dois arcos aqui.
Então, vai ficar 25 para cada lado, tá? Então, esse arco é 25 e esse arco aqui é 25 também. Mas o que ele quer saber é o D. Então, se o arco aqui é 25, então, eu vou pegar 360 e vou subtrair 25. Então, eu vou ter 335. É isso. Certo. Se cosseno de 20 mais cosseno de 40 mais cosseno de 140 mais cosseno de 160, então E é igual a... Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é jogar esse 20 no gráfico, só para eu saber quais são os simétricos desse cara. 20 é esse. Quem seria o simétrico dele desse lado? Então, eu tenho 180 menos 20, 160. Depois, 180 mais 20, vou ter 200. Depois, 360 menos 20, vou ter 340. Vamos achar os de 40. Vou colocar 40 aqui. O simétrico dele desse lado vai ser 180 menos 40, que é 140. Depois, 180 mais 40, 220. E desse daqui, 360 menos 40, 320. Lembrando que a gente está trabalhando com cosseno. E o cosseno é esse cara aqui. Aqui é positivo nesse e nesse quadrante e negativo nesse e nesse. O que eu quero dizer com isso? Que o cosseno, por exemplo, de 120 vai ser igual ao cosseno de 20, só que negativo. Então, vai ser menos o cosseno de 20, tá? Então, reescrevendo essa fórmula, eu tenho o seguinte: cosseno de 20 mais cosseno de 40, e eu vou trocar esse cosseno de 140. Cosseno de 140 vai ser menos o cosseno de 40, porque ele é negativo. Então, eu vou trocar ele por menos o cosseno de 40. Cosseno de 160 é igual ao cosseno de 20, só que negativo. Então, eu vou trocar ele por menos cosseno de 20. Então, o E vai ser igual cosseno de 20 com menos cosseno de 20 é zero. Cosseno de 40 com menos cosseno de 40 é zero. Então, o valor do E é zero. 8. O círculo a seguir tem o centro na origem do plano cartesiano XY e raio igual a 1. Nele, AP determina um arco de 120. Então, este arco todo é de 120. Então, esse pontinho é 120 graus. Sabendo que 120 para chegar em 180 é igual a 60, o que ele quer saber é as coordenadas do ponto P. Lembrando que a coordenada de um ponto é x e y. E quem ocupa o eixo do x é o cosseno. E quem ocupa o eixo do y é o seno. Então, ele quer o cosseno de 120 e o seno de 120. Logo, tem que ser igual ao de 60, tá? Só que cosseno de 60 é meio. Como o cosseno nesse quadrante é negativo, então é menos meio. E o seno nesse quadrante é positivo. Então, vou fazer o seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2. Então, essa é a coordenada desse ponto. Menos meio e raiz de 3 sobre 2, que era a alternativa A. 9. O número de raízes da equação 2 cosseno quadrado mais 3 cosseno mais 1 no intervalo de 0 a 2π, tá vendo que ele está excluindo o 0 e o 2π, porque o cochete está de costa para ele. Aí, aquele esqueminha de fazer, né, porque isso aqui é uma equação de segundo grau, então a gente vai fazer Bhaskara aqui. Delta é igual. O nosso A vale 2, nosso B vale 3, e esse é o valor do nosso C. Delta é igual B ao quadrado, menos 4 que vem da fórmula, vezes o A que vale 2,
vezes o C, que vale 1. Delta é igual, lembre-se que eu resolvo isso sozinho e tudo isso junto. 3 ao quadrado é 9, menos, aqui o joguinho de sinal vai dar menos, né? 4 vezes 2, 8, vezes 1 é 8. Então, nosso delta vale 1. Cosseno de x, cosseno só, né? É igual a menos o b. O nosso b era 3, então é menos 3. Mais ou menos a raiz do delta. A raiz de 1 é 1 mesmo. Sobre 2 que multiplica o a. E o nosso a é 2. Então, 2 vezes 2 é 4. Então, eu estou atrás de cosseno linha e cosseno duas linhas. Então, eu tenho menos 3 com menos 1 dá menos 4. Dividido para 4 é menos 1. Menos 3 com mais 1 é menos 2. Dividido para 4 dá menos meio. Bom, vamos ver quantas raízes tem isso. Estou falando do cosseno, e o cosseno é consono, tá? Como ele está atrás dos dois que são negativos, os quadrantes dos cossenos são negativos, são esses caras. Então, eu sei que aqui, cosseno para dar menos 1, é esse cara aqui, né? Que é o de 180. Porque aqui vale 1 e menos 1. E para dar menos meio, tem que ser esses dois caras simétricos, né? Que vai ser igual, cosseno que dá meio como resposta é o de 60. Então, vai ser esses dois simétricos aqui, ó. Os dois vão dar menos meio que bate aqui no negativo. Como ele não está perguntando a resposta, nem precisa colocar em radiano, está perguntando quantas raízes, é o número de raízes reais. Então, a gente vai ter essa raiz aqui, que ela é de 120, né? E vai ter essa raiz aqui, que é de 240, e a raiz de 180. Então, são 3 raízes. É isso. 10. As funções seno e cosseno de qualquer ângulo x satisfazem a seguinte identidade. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Então, eu tenho seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Quais os possíveis valores do seno desse ângulo x? Então, eu sei que o cosseno de x é igual a 0,5, que é meio. Então, eu vou substituir aqui, ó. Então, eu tenho seno ao quadrado de x mais o cosseno é meio. Meio ao quadrado, tudo isso é igual a 1. Seno ao quadrado de x é igual a 1. 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4. Se eu mandar para o outro lado, fica 1/4. Seno ao quadrado de x é igual. Aqui você tira o MC, né? Ou resolve direto. 4 vezes, multiplica por esse e subtrai desse. 4 vezes 1 é 4. 4 menos 1 dá 3. Então, é 3/4. Então, eu tenho seno de x é igual a raiz de 3/4. Seno de x é igual a mais ou menos raiz de 3 sobre 2. Esses são os possíveis valores para o seno. Ele não está perguntando quem é o ângulo, tá? Que dá valores mais ou menos raiz de 3 sobre 2. Está perguntando quais os possíveis valores do seno. Então, os possíveis valores é mais raiz de 3 sobre 2 ou menos raiz de 3 sobre 2, tá? Mais ou menos raiz de 3 sobre 2. Se seno de x mais cosseno de x é igual a 2, então seno vezes cosseno é igual a. Perceba que para chegar num produto entre dois valores, sabendo que ele te deu a soma entre eles, a gente tem que aplicar o trinômio do quadrado perfeito. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse seno de x,
mais o cosseno de x igual a 2 e vou elevar os dois lados ao quadrado. Aí vai dar quadrado do primeiro, seno ao quadrado de x, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Toda essa conta é igual a 4. 2 ao quadrado. Sabendo você que a junção do seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é 1, então eu vou trocar essa informação toda por 1. Então, vai ficar mais 2 seno de x cosseno de x. Toda essa conta é 4. Perceba que eu cheguei no que ele quer, ó. Seno vezes cosseno. Ele não está perguntando quanto é cada um deles, está perguntando quanto é o produto deles. Então, 2 seno de x vezes o cosseno de x é igual a 4 menos 1. Seno de x vezes o cosseno de x é igual a 3. E esse 2 está multiplicando, vem para cá dividindo. Então, aí a gente chega na resposta, ó. Quanto é seno vezes cosseno? 3 meios, que é o que ele queria saber. É isso. 12. Considerando o intervalo de 0 a 2π, perceba então que o 2π não está sendo incluído nesse intervalo, né? É só de 0. E o 2π, o 360, está sendo excluído. Resolva as seguintes equações. Primeira, seno de x igual a meio. Quem são os ângulos que a gente conhece que dá meio positivo para o seno? Quem dá meio no seno é 30 graus. Só que tem mais alguém que também é meio no 30 graus, ou meio positivo para o seno. No caso, é o simétrico dele nesse quadrante. Então, eu tenho 180 menos 30, 150. Esses dois dão seno meio como resposta. Então, a resposta do A é 30 em radianos é π sobre 6. E o 150 é 5π sobre 6. Então, a solução é 5π sobre 6 e 5π sobre 6. B. Vamos fazer a C primeiro, porque também é seno, né? C. Quem é o seno de x que dá menos 1 como resposta? Quem dá menos 1 no seno, lembra que o seno, o máximo que ele chega é 1 e o mínimo é menos 1. Então, é o 270. E o 270 em radiano é 3π sobre 2. Então, a resposta do C é 3π sobre 2. Vamos fazer o B, que é o do cosseno. Agora, eu quero o cosseno de x que dá menos meio de resposta. Lembrando que o cosseno, quem dá negativo, é no segundo e no terceiro quadrante. Mas eu preciso saber quem seria do primeiro. O único que dá cosseno igual a meio seria 60 graus. Então, eu estou procurando o desse quadrante e o desse daqui, tá? Então, eu tenho 180 menos 60, 120, e 180 mais 60, 240. Esses dois ângulos que eu estou procurando. Se 60 graus em radiano é π sobre 3, esse 120 é 2π sobre 3. E o de baixo? 4π sobre 3. Então, a resposta da B é 2π sobre 3 e 4π sobre 3. Os dois vão dar menos meio para o cosseno. É isso. 13. A soma das raízes da equação 2 seno quadrado menos 5 seno de x mais 2, no intervalo de 0 até 2π, excluindo 2π, ele quer a soma das raízes. Então, primeiro a gente vai encontrar as raízes fazendo Bhaskara aqui, né?
Tá tudo certinho, tá todo mundo em função de seno aqui. Então, esse cara é meu A, esse é meu B e esse é meu C. Delta é igual B ao quadrado, menos 4 que vem da fórmula, vezes o A, vezes o C. Resolve isso sozinho e tudo isso junto. Delta é igual 5 ao quadrado dá 25, 4 vezes 4 vai dar 16. Então, menos 4 vezes 2 dá menos 8, menos 8 vezes 2 dá menos 16. O delta, então, é 9. Segunda parte, seno de x é igual menos o b. Nosso b era menos 5, então fica menos 5. Então, vai ficar mais 5. Mais ou menos a raiz do delta, a raiz de 9 é 3. Sobre 2 que multiplica o a. 2 vezes 2 é 4. Então, eu tenho um seno de x e o outro seno de x. Então, eu tenho 5 mais 3 vai dar 8, dividido para 4 é 2. Depois, 5 menos 3 é 2, dividido para 4 vai dar meio como resposta. Lembre-se que o máximo que o seno chega é 1, então não pode ter nenhuma resposta 2. Então, essa daqui não serve. O que ele quer é a soma das raízes. Vamos lá, voltar no círculo trigonométrico. A gente já achou essa raiz algumas vezes, mas vamos só recapitular. Perceba que essa informação está em radianos, tá? Quem é o seno que dá meio como resposta? O de 30 graus, que é positivo, e nesse quadrante também, o 150. Quantos são esses caras em radiano? 30 graus é π sobre 6 e 150 é 5π sobre 6. O que ele quer é a soma dessas raízes. π sobre 6 mais 5π sobre 6. π sobre 6 mais 5... Divisor comum, você mantém o divisor, né? π com mais 5π dá 6π. 6 cancela com 6, então a soma das raízes é π. 14. Para x maior ou igual a 0 ou menor que 2π, a igualdade 2 cosseno ao quadrado de x igual a 3 seno de x ocorre para... Bom, vamos aqui resolver essa equaçãozinha, então. Vai ficar 2 cosseno ao quadrado de x. Esse 3 seno de x, vou jogar para cá menos 3 seno de x. E vou deixar igual a 0. Perceba que ela deveria ser uma equação de segundo grau, mas para fazer uma equação de segundo grau, tem que estar todo mundo em função de uma mesma incógnita, né? Mas aqui eu tenho cosseno e seno. O que a gente vai fazer? Lá naquela relação fundamental da trigonometria, que é seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, tudo isso é igual a 1. Eu consigo trocar esse cosseno por o valor de um seno. Então, se eu isolar esse cosseno de x, vai ficar 1 menos seno ao quadrado de x. Então, eu vou trocar o cosseno por essa informação, tá? Então, vai ficar 2 vezes o cosseno ao quadrado. Quem é o cosseno ao quadrado? 1 menos seno ao quadrado de x. Fechou. Menos 3 seno de x, tudo isso é igual a 0. Aplicando a distributiva aqui, eu tenho 2 vezes 1 dá 2, 2 vezes menos seno dá menos 2, seno ao quadrado de x. Menos 3 seno de x, tudo isso igual a 0. Só vou organizar, vou deixar o seno quadrado primeiro. Menos 2 seno ao quadrado de x, menos 3 seno de x, mais 2, essa conta é igual a 0. Perceba que a gente, de novo, chegou numa equação de segundo grau. Vamos fazer Bhaskara aqui de novo.
Delta é igual b ao quadrado. O nosso b vale menos 3, então é menos 3 ao quadrado. Menos 4, que vem da fórmula, vezes o a, que vale menos 2, vezes o c, que vale 2. Delta é igual. Menos 3 ao quadrado é 9. Menos com menos dá mais. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 4 vai dar 16. Nosso delta, então, vai dar 25. Tô trabalhando com seno, né? Seno de x é igual a menos o b. Nosso b era menos 3, então vai ficar menos 3, mais 3. Mais ou menos a raiz de 25, que é 5. Sobre 2 que multiplica o a. 2 vezes o menos 2 aqui é menos 4. Então, eu tenho um seno de x, linha, né? E um seno de x, duas linhas. Eu tenho 3 mais 5, dá 8. Dividido para menos 4, é menos 2. Aí, eu tenho 3 menos 5, é menos 2. Dividido para menos 4, cancela menos com menos, vai dar meio, positivo. Novamente, o mínimo que o seno chega é menos 1. Menos 2, então, não convém, né? Não serve pra gente. Então, seno igual a meio. De novo. O seno é sem sono. Tá aqui em pé. E seno que é positivo é no primeiro e segundo quadrante. Quem dá seno igual a 30 graus, ou quem dá seno igual a meio, é o 30. E o 150. Aí, como ele quer a resposta, ele deu intervalo em radianos, a gente responde para ele em radianos. Sabendo que 30 graus é π sobre 6, e esse aqui é 5π sobre 6. Então, a solução vai ser π sobre 6 e 5π sobre 6. É isso. Próximo. Qual o valor dessa expressão? O que eu vou fazer aqui? Eu vou abrir a expressão, tá? Vou copiar o 2 menos o seno ao quadrado de x sobre cosseno ao quadrado de x. Eu sei que a tangente é seno sobre cosseno, então vou colocar seno ao quadrado de x sobre cosseno ao quadrado de x, por conta daquele quadrado ali. Perceba que o divisor dessas frações é comum. E divisor comum, você mantém o divisor. Cosseno ao quadrado de x. E ali em cima, vamos juntar tudo. Eu tenho 2 menos o seno quadrado de x, menos seno ao quadrado de x. Ó, eu tenho menos seno ao quadrado. Com menos seno ao quadrado, eu tenho menos 2 senos. Então, eu tenho 2 menos 2 senos ao quadrado de x sobre cosseno ao quadrado de x. Dá para melhorar isso aqui, dá para fatorar. Em cima, os dois têm 2, então eu vou colocar um 2 em evidência. 2 dividido para 2 sobra 1, menos 2 seno quadrado dividido para 2 sobra só o seno ao quadrado de x. Tudo isso sobre o cosseno ao quadrado de x. Lembre-se que 1 sobre seno, ele veio da relação fundamental da trigonometria, ó. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Se eu isolar o cosseno ao quadrado de x, vai ficar 1 menos o seno, tá? Então, 1 menos o seno vale quem? Cosseno. Então, eu vou trocar esse cara por cosseno ao quadrado de x. Então, vai sobrar 2 vezes o cosseno ao quadrado de x sobre cosseno ao quadrado de x. Aí, a gente cancela o cosseno com cosseno e a resposta que a gente estava procurando é 2. É isso.
E o último é para a gente simplificar essas três ou quatro expressões. Quatro expressões, né? Lembre-se que a secante, ela é o inverso do cosseno. Então, eu vou escrever 1 sobre o cosseno de x, mais seno de x, sobre. Cossecante é o inverso do seno, então eu vou escrever 1 sobre o seno de x, mais o cosseno de x. Em cima, dá para tirar MMC, lembrando que aqui embaixo é 1 e aqui embaixo é 1. Então, eu tenho aqui, MMC entre cosseno e 1 é cosseno mesmo. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Cosseno dividido para cosseno é 1, vezes 1 que está ali em cima, 1. Mais cosseno dividido para 1 é cosseno, vezes o seno, então eu tenho um seno cosseno, ou cosseno seno, tanto faz. Embaixo, MMC entre seno e 1 é seno mesmo. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Seno dividido para seno é 1, vezes 1 é 1. Mais seno dividido para 1 é seno, vezes cosseno é seno cosseno. Seno x, cosseno x. Divisão de fração, você mantém o primeiro e multiplica pelo inverso do de baixo. O primeiro é 1, mais seno de x, cosseno de x, sobre cosseno de x. E o inverso do de baixo é seno de x dividido para 1 mais seno x vezes cosseno x. Como seno é 1 mais seno cosseno e aqui no meio tem uma multiplicação, eu posso simplificar isso com isso. Vai me sobrar seno de x sobre cosseno de x. Só que seno sobre cosseno, quem é? A tangente. Tangente de x. Próximo. Mesmo esquema que a gente vai fazer aqui, ó. Perceba que 1 menos seno ao quadrado de x também veio da relação fundamental da trigonometria. Isso aqui corresponde a cosseno ao quadrado de x. Então, eu vou trocar por cosseno ao quadrado de x. Sobre. Cotangente é cosseno sobre seno, que é o inverso da tangente, né? Então, eu tenho cosseno de x sobre seno de x, vezes o seno de x. Como é uma multiplicação, eu posso cancelar esse seno com esse seno. Vai sobrar cosseno ao quadrado de x sobre cosseno de x. Cosseno ao quadrado de x é cosseno de x vezes cosseno de x, sobre cosseno de x. Se eu cancelar um cosseno com cosseno, sobra só um cosseno de x. E aí é o máximo que eu consigo simplificar. Próximo. Se a gente observar aqui essa conta, ó, eu tenho um cosseno de x menos cosseno de x vezes seno de x ao quadrado. Como os dois têm cosseno, eu vou colocar um cosseno de x em evidência. Cosseno de x e vou abrir o parênteses. Então, eu vou ter aqui, cosseno de x dividido pelo cosseno de x é 1, menos cosseno x vezes seno ao quadrado de x dividido para cosseno de x, vai sobrar só seno ao quadrado de x. Fechou. Embaixo eu tenho a mesma coisa, ó. Se eu olhar aqui, eu tenho um cosseno ao cubo, seno quadrado, cosseno. Então, eu vou pôr um cosseno em evidência. Cosseno de x em evidência. Cosseno ao cubo dividido para cosseno, vai sobrar um cosseno ao quadrado de x. Mais seno ao quadrado
cosseno de x dividido para cosseno de x, vai sobrar só seno ao quadrado de x. Fechou. Esse cosseno dá para cancelar com esse cosseno. 1 menos seno ao quadrado é cosseno ao quadrado, né? Que é a relação fundamental da trigonometria. Então, esse cara é um cosseno ao quadrado de x. Sobre cosseno quadrado mais seno quadrado é a relação fundamental, vale 1. Então, a resposta é cosseno ao quadrado de x. Vamos fazer o próximo. A tangente, eu vou abrir ela para seno sobre cosseno, que é a resposta da tangente, né? Então, eu vou trocar por seno ao quadrado de x sobre cosseno ao quadrado de x, menos seno ao quadrado de x, sobre. Embaixo, dá para fatorar essa equação. Lembrando que os dois têm seno. E o menor valor que a gente tem aqui é seno ao quadrado de x. Vou pôr ele em evidência. Tudo isso dividido para isso, cancela esse com esse, sobra o cosseno ao quadrado. Cosseno ao quadrado de x, mais. Seno à quarta dividido para seno quadrado, divisão de mesma base, você subtrai os expoentes, né? 4 menos 2 vai dar 2. Então, eu tenho seno ao quadrado de x. Como que eu tenho certeza? Se eu multiplicar de volta, ó, isso vezes isso vai dar isso. E seno quadrado vezes seno quadrado dá seno à quarta, tá? Aqui embaixo tem o número 1, e aí a gente vai fazer MMC aqui. MMC entre cosseno ao quadrado e 1 é cosseno ao quadrado. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, né? Cosseno ao quadrado dividido para cosseno ao quadrado é 1 vezes seno ao quadrado é seno ao quadrado de x. Menos cosseno ao quadrado dividido para 1 é cosseno ao quadrado vezes o seno. Então, eu tenho seno ao quadrado de x vezes cosseno ao quadrado de x. Tá. Aqui, eu cheguei na relação fundamental da trigonometria. Então, eu sei que esse cara vale 1. Então, aqui só sobrou embaixo seno ao quadrado de x. Tudo isso é igual. Em cima, também, de novo, dá para fatorar. Ó, os dois têm seno. Então, eu vou manter o cosseno aqui. E vou fatorar em cima. Seno ao quadrado de x. Abre o parênteses. Isso dividido para ele mesmo é 1. Menos. Tudo isso dividido para isso, cancela esse com esse, sobra o cosseno. Cosseno ao quadrado de x. Embaixo, seno ao quadrado de x. Só que isso veio da relação fundamental da trigonometria. Isso aqui vale seno ao quadrado de x. Então, vou reescrever. Ficou, então, seno ao quadrado de x vezes seno ao quadrado de x sobre cosseno ao quadrado de x sobre seno ao quadrado de x. Divisão de fração, você mantém o primeiro e multiplica pelo inverso do de baixo. Então, eu vou manter seno ao quadrado de x vezes seno ao quadrado de x sobre o cosseno multiplicado pelo inverso do de baixo, que é 1 sobre o seno ao quadrado de x. Aí, eu posso cancelar, como tudo aqui é multiplicação, não tem nenhuma soma e nenhuma subtração, eu vou cancelar esse com esse. Vai me sobrar seno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado. Ao quadrado de x. Só que seno sobre cosseno é tangente, então a resposta é tangente ao quadrado de x. Tudo aquilo lá corresponde à tangente quadrada de x.
E é isso. Finalizamos.